Tá na hora de bater um papo no Supremo Podcast. Curta e compartilhe nosso canal. Siga também o nosso Instagram, @Supremo Podcast. E aí, tá preparado? Então, vamos lá! Olá, família, mais uma vez estamos aqui, extremamente ansiosos para esse dia esperado, semana inteira, com frio na barriga, né, Matheus? Demais. Demais, ansioso, né? Para essa Como é que foi? bate-papo aqui. Como é que foi tua semana? Bem, com a graça Foi de bacana? Deus, dei uma pesquisada sobre a nossa entrevistada de hoje. Eu já a conheci, ela só não recordava de mim, agora a gente relembrou aqui. Show. Vai ser um momento bem bacana. No mais, tudo tranquilo? Bom, firme, sempre. Show de bola. Você que está nos assistindo agora, eu não sei que horário você está me vendo, se é de manhã, de tarde, de noite, mas eu quero pedir para você que você compartilhe esse vídeo para o maior número de amigos que você puder. O nosso propósito dessa mesa é compartilhar e repartir vida, experiência de vida, história de vida. Eu acredito que história e compartilhamento de experiências de vida que cada um tem, isso acrescenta na nossa vivência. E esse podcast, Supremo Podcast, é justamente para isso, para que a gente se melhore nesse sentido de vida, em coisas que a gente tenha a fazer ou deixar de fazer a respeito daquilo que a gente tem ouvido. Então, essa mesa, meu amigo, é justamente para isso, para que você melhore em alguma situação da sua vida. E a entrevistada de hoje, o bate-papo, a resenha, o rolê de hoje é com ela, Coronel Helena. Olá, olha, cumprimento a todos vocês que nos assistem aí, que nos recebem em suas casas, todas as famílias. E Pastor Jota, Matheus, que alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, essa vivência e batendo esse papo gostoso. Cara, para nós, assim, é um privilégio porque já é a terceira entrevista, a terceira mesa que a gente tem só com pessoas extremamente, principalmente mulheres extremamente relevantes, mulheres que marcam, estão marcando, na verdade, o seu tempo, né, Matheus? Sim. E são mulheres tão fortes que expressivamente já nota essa força que vem de vocês aqui. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade. Eu que agradeço e parabéns pelo Supremo Podcast. Obrigado. A gente que agradece. Pô, que legal, bacana. É o seguinte, pra gente não perder tempo, eu quero saber, como é que se chama a Coronel Helena? Eu sou Helena dos Santos Reis. Helena dos Santos Reis. Sim. O meu nome é João Luiz Reis dos Santos. Invertido. Olha só, tem um parentesco aí, viu? Diz que todo moreninho é parente, né? Verdade. Parece japonês. Moreno e japonês. Eu te vi, né? Eu sei que você me viu. Conheço de algum lugar. Pretinho japonês é tudo igual, né? Bacana. Que coisa tremenda. Coronel Helena, conta pra nós, como que foi a tua infância? Olha, eu nasci na Vila Toninho, bairro aqui de São José do Rio Preto. Alô lá do leste. Alô, fica ligado. Abraço aí para todos os amigos. Tem muitos amigos ainda da minha infância, minha família, parte da minha família. Que rua da Vila Toninho? Porque eu morei 20 anos na Vila Toninho. É Nelson Vitalino, que é a antiga... É a Estrada Velha para Engenheiro Schmidt, que chamava na época. Porque ela não tinha número. O número dela hoje? Porque, na verdade, a Vila Toninho é tudo conhecida por número, né? Rua 5, Rua 6, 18, 17 e tal. Mas a minha rua não tinha número, não tinha pastor. Número? Era Estrada Velha para Engenheiro Schmidt, que vinha mesmo na correspondência, inclusive. E hoje chama Nelson Vitalino. É que foi logo ali, né? Então, assim... É a última rua perto do rio. Do Rio Preto. As margens do Rio Preto. Então é a 8... É a rua 9, que fica perto do rio. Nenhuma das duas. É mesmo? É a última mesmo, a Rua das Chácaras ali, que fica em frente da creche. Eu não lembro o antigo número dela. Eu acho que nunca teve. Você é natural... É verdade. São José do Rio Preto sou mesmo? Rio-pretense, sou rio-pretense. Meus pais são baianos. Vieram da Bahia, jovens, e aqui... De onde? Amargosa, a cidade deles, interior da Bahia. Tem bastante baiano aqui em Rio Preto, né, João? Tem. Eu sou baiano também. Baiano tá tudo pra todo lado, né? Sim. Eu tava falando no outro podcast, né? Que baiano não nasce, né, bicho? Baiano estreia. Humilde. Tirando a humildade, a gente é legal. Tem muito estilo, né? Coronel, você vem de família de militares? Meu pai, a história foi assim. Meu pai
vários irmãos, né? Famílias grandes, né? Antigamente. Ele veio para São Paulo, assim, desgarrado mesmo, tentar a vida. Acabou entrando na então Força Pública. E aí ele voltou para Bahia para buscar os irmãos. Né, ver quem mais gostaria de vir para São Paulo. E aí conheceu a minha mãe e tudo mais, era amiga da irmã dele lá na Bahia, se conheceram e acabou, em vez dos irmãos, veio com a minha mãe para São Paulo, casaram e vieram juntos para São Paulo, né, e aqui constituíram famílias. Então meu pai, né, foi soldado, se aposentou como soldado, depois teve algumas promoções, e tem um irmão que infelizmente também Deus já levou pro lado dele, que também é militar, né? Um irmão mais velho, meu irmão do meio, né? Que também é militar. Aí, no caso, seu pai, seu irmão Sim. E você que seguiu essa carreira militar. Os três. Isso na infância você já tinha essa vocação pelos seus pais, você se descobriu também o interesse? As duas coisas. Meu pai, ele aposentou, eu era criança ainda, né? Mas eu conheci, tinha uma guarnição que ia em casa, que era o Macarrão e o Machado, né? Que é uma guarnição, assim, lendária lá na Vila Toninho. Se você perguntar do Machado e do Macarrão, todo mundo conhece essa dupla de policiais militares. Na verdade, chamava Zacaron, né? Mas ficou popularmente conhecido como Macarrão. Legal, não? Esse eu conheci esses nomes na Vila Toninho. Sim, o Machado tá vivo, né? Eu preciso, inclusive, fazer uma visita, mandar um abraço lá pro Machadão e visitá-lo um dia. Então, assim, eu tinha esse conhecimento desses dois, que eles passavam lá na chácara, conversavam conosco, né, com a minha mãe, principalmente, eu era criança. E eu tenho essa imagem, né, da Baratinha, antiga viatura vermelha, preta e branca da Polícia Militar, né? Então, tem essa influência, claro, do meu pai. E meu irmão também foi um grande incentivador. Que assim, quando eu estava naquela época procurando, né, adolescente ali, procurando um destino, ele que me trouxe a notícia que o Barro Branco, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, tinha aberto as portas pela primeira vez para mulheres. No caso, não tinha. A polícia feminina existe desde a década de 50. Em 1955, foi criado o primeiro corpo feminino da América Latina. A Polícia de São Paulo é a primeira das Américas, mas a mulher ela tinha uma trajetória diferente, ela já entrava como sargento na Polícia Militar, não entrava como soldado, para ser cabo, depois sargento. Ela já era admitida como sargento e ela Por quê? Porque o quadro era separado, né? A gente não fazia parte do mesmo quadro de policiais militares, era o quadro de policiais femininos. E tinha um direcionamento social. A mulher, a polícia feminina, ela foi criada num contexto social muito específico. Tinha muita migração na década de 50, pessoas que vinham, né, de outros estados do país, principalmente nordestinos, e que vinham tentar a vida e às vezes se perdiam. Então tinha essa conotação de buscar essas pessoas, tanto que atuávamos ali na Estação da Luz, na estação ferroviária, principalmente, no terminal do Tietê, mais para frente, tinham vínculos com órgãos sociais. Você chegou a atuar ali? Eu atuei, porque quando eu me formei, assim, depois a gente vai voltando, vai e volta na história. Quando eu me formei em 1992, ainda tinha esse direcionamento. A Polícia Feminina, a gente tinha o Rádio Patrulhamento de Assistência à Família, chamava. E nós andávamos, era saia, né? Saia calça, sapato, eu usava uma bolsa, a arma não era ostensiva. E tínhamos esse direcionamento para ocorrências voltadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social, crianças e idosos. Então, ainda peguei o finalzinho desse policiamento assistencial, mas aí as coisas foram mudando, né? Como eu falei, na década de 80, final da década de 80, abriu para mulher no Barro Branco. Um pouco antes já tinha aberto para soldados, entrar como soldados na polícia. E assim a gente foi evoluindo. Como que foi para você receber essa notícia de que tinham aberto esse novo espaço para mulher? Você teve dúvida, tipo, acho que eu
Não vou, não. Não, na verdade, estava numa busca, né? Como eu fui criada em chácara, no mato, a gente plantava, vendia na feira, então tinha todo aquele vínculo com a terra. Então eu pensei assim, vou fazer agronomia, né? Isso estava na minha cabeça. Tanto que eu cheguei a pesquisar e eu estava disposta a ir para Minas fazer o curso de agronomia lá. E aí, por questão prática, também tinha o IBILSE, a Unesp de Rio Preto, tinha o curso de matemática, eu fiz inscrição também, até fui aprovada, vestibular de matemática, e aí veio a notícia do Barro Branco, que eu não sabia muito bem o que era, eu confesso. Porque assim, eu via meu pai, meu irmão, que eram soldados, cabos, né? E era o que eu conhecia da polícia. E aí falou, Barro Branco, tal. Aí, escola de oficiais, tal, os futuros comandantes da polícia. Então era a informação que eu tinha do que seria aquilo. E aí fui no quartel me informar, mas eu não tive dúvida, não. Já me inscrevi, até porque já estava terminando, era o último dia de inscrição. Pelo que eu percebi, você era uma moça bastante estudiosa. Bastante. Gostava muito de estudar? Muito. Eu era uma leitora assim, diferente de voraz. Eu lia... Diferente da maioria. Da maioria. Foi o que eu pensei, João. Eu acho que a escola era o meu grupo social. Uma coisa que é interessante falar sobre a minha infância é que a gente vivia numa situação muito isolada. Quando meu pai comprou a chácara na Vila Toninho, a vila não existia ainda, né? Foi um dos primeiros moradores. Era literalmente uma chácara mesmo, apartada, aquela pontezinha de Vila Toninho e Cristo Reis era de madeira. Madeira. Eu lembro quando aquela ponte de concreto foi inaugurada, né? Passou aquela fila de carro preto, assim, na rua. Falei, nossa, que coisa importante, né? E foi para justamente fazer a entrega da ponte de concreto, porque foi de madeira, tanto a do Córrego dos Macacos, aqui quanto... ia pro Brejo Alegre e aqui ia pro Cristo Reis ali. A Cristo Rei, que era do Córrego dos Macacos, e a que passava sobre o Rio Preto. Isso. As duas eram de madeira na minha infância. Ah, tá. Aquele córrego ali que corta Vila Toninho e Cristo Reis é o dos Macacos. Dos Macacos, e o que corta a Vila e o Brejo Alegre ali é o Rio Preto. Ali é o Rio Preto que dá nome à cidade. Poxa vida, eu achava que aquele era o córrego dos Macacos. Tá aí, ó. Fomos elucidados sobre o nome dos córregos. Os corguinhos. Nadei muito ali, cara. O Supremo Podcast é conhecimento, gente. Conhecimento geográfico, histórico, é com a gente, cara. Eu e meus irmãos brincávamos muito ali. Inclusive, eu tenho pouquíssimas fotos que eu tenho da infância pescando no Rio Preto, né? Nadei muito ali. Meu Deus. Agora, uma curiosidade em relação ao seu início, ao dia a dia de trabalho. Teve alguma ocorrência assim que te chamou a atenção, que você precisou usar de um pouco mais de força para poder conter a situação? Conta para nós coisa. Peraí. Antes do Matheus terminar essa, eu tenho uma outra. Você vai responder essa e vai entrar na do Matheus. Então vai. Sim. É o seguinte, como é que foi para você, como mulher negra, entrar nesse processo? Estar lá com o uniforme, atuando nesse contexto aí da polícia militar, para uma mulher negra? Eu sempre fui uma desbravadora, né? Porque, primeira turma de mulher em 79 anos do Barro Branco. 15 vagas, abriram 15 vagas para mulheres, 180 ou 200 vagas, não me lembro exatamente, para homens. Então você vê que já era uma desproporção. Nós éramos um grupo muito pequeno, e a gente estava numa fase de teste. A gente tinha que provar que aquela iniciativa poderia ser bem sucedida, porque éramos as únicas. A academia, em todas as turmas, tinha cerca de 800 homens e apenas um grupo de 15 mulheres. Então, assim, para nós foi uma experiência muito rica, mas muito, assim, sofrida também, porque nós éramos avaliadas em tudo que fazíamos. O tempo todo, né? Imagina. Então, assim, eu era uma menina do interior, muito tímida, nunca tinha saído, assim, de casa. Então, assim, foi difícil essa transição. Eu falo que é praticamente uma transição entre dois mundos, né? Da minha infância simples ali na vila para um ambiente que eu não conhecia praticamente ninguém. Porque muitas colegas eram filhas de militares, tinham pais coronéis, oficiais, ou mesmo cabos, soldados. E eu tinha meu pai, mas assim, eu nunca tinha ido num quartel com meu pai. Né? Certo, tudo se fez novo, realmente. Tudo muito novo para mim. Então foi uma transição bem difícil, assim, a gente tinha aquela responsabilidade de pavimentar o caminho para que as próximas mulheres pudessem percorrer, provar que aquela iniciativa daria certo
E ao mesmo tempo tem essa questão da cor, né? De você também estar ali num ambiente que... Quantas mulheres negras tinham na sua turma? Eu era a única mulher negra. Eu tive muita sorte de ter uma oficial, Coronel Vitória, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Na época ela era Capitã Vitória. E ela era negra, também é negra, claro, tá viva, graças a Deus. E ela também me ajudou muito, né, nessa transição, nessa descoberta, né, de me descobrir cidadã, de me perceber uma futura comandante. Então, você acha que a Coronel Helena foi a primeira da nossa região, especificamente de Rio Preto, a se tornar uma militar? Ou não? Você acha que sim, eu fui a primeira, eu fui a única, na verdade. Uau, eu sou a primeira coronel rio-pretense. Tem uma matéria do Diário da Região com essa manchete. Primeira coronel rio-pretense. Estamos evoluindo aqui no Supremo Podcast. Que bacana. Sim, vai segurando que é de graça. Porque aqui nós tivemos, antes de mim, nós tivemos sargentos, nós tivemos uma tenente, até uma capitã. Nós tivemos o cargo máximo que ela ocupou foi de capitão. Quando eu cheguei, ela estava naquele processo de se aposentar. E eu fui a primeira, então, a todos os demais postos acima de capitão, eu fui a primeira, né? Olha aí que privilégio. Major, tenente-coronel e depois coronel. E a primeira comandante, única mulher até hoje, né? Respondendo a pergunta do Matheus... Eu vou fazer outra pergunta agora, depois a gente volta nela. Desencadeou outra. Sim. O dia a dia dentro de um quartel, para você se preparar, é uma curiosidade. A gente ouve muito pouco, né, sobre... Eu tenho essa curiosidade, ainda mais agora, se tratando de uma mulher, augustou mais ainda a curiosidade, né? Tipo, questão de atividade física, horário, os afazeres ali do dia a dia. Bom, tem a vida durante o curso, que qual que é o pensamento? A gente tem que preparar homens e mulheres para uma situação que normalmente é desfavorável. Então, a gente precisa... o policial militar, ele vai para a linha de frente. A gente não forma administradores, pessoas que vão trabalhar na administração. A gente forma pessoas para trabalhar na rua. No combate mesmo. Para o combate, para a linha de frente, para a ocorrência, para lidar com todos os tipos de pessoa. Para a pessoa mais simples, mais humilde, até o juiz, um governador do estado, um presidente da república. Então, a gente tem que preparar nossos homens e mulheres para lidar com essa vida. Então, a vida durante a formação, ela é muito específica, muito regrada, né? Questão de horário, de disciplina, de apresentação física, de estética. E isso a gente leva, inclusive, para as escolas cívico-militares, essa questão da estética militar, que é o cabelo, a unha, tudo muito, né, dentro de um padrão. Porque você vai lidar depois com a sociedade, né, dentro de vários contextos. Então, a parte disciplinar, ela é bem regrada, né? Eu não digo que é tão diferente de uma empresa, né? Porque as empresas, na verdade, nos bastidores, então, eles têm várias normas, sim, tem várias... exige algo, tem né? uniforme. Então, assim, às vezes parece que o mundo militar é muito diferente do mundo civil. Mas não. Eu acredito que tenha guarde algumas semelhanças. Mas a questão de pontualidade, de você dar resultados, né? Você tem as médias para cumprir, tanto nas atividades físicas, como nas matérias direito, administração, que são as bases, né, da formação militar, direito e administração. Porque nós vamos lidar, nós somos aplicadores da lei. Né? Aí, depois de formado, essa rigidez ela já não é tão marcante. Você tem que ter a autodisciplina, saber que você está na linha de frente, você tem que estar bem condicionado fisicamente, né? Não necessariamente... É até uma pena, nós deveríamos ter mais... um horário que favorecesse que nós dessemos o condicionamento físico para o policial militar, e nós não temos essa disponibilidade. Mas você tem que ter essa autodisciplina de se manter, né? De cumprir horário, de cumprir normas. Você não pode ser um aplicador da lei, exigir que o outro faça corretamente e você não fazer. Não fazer, né? Nós somos exemplos para a sociedade. Então, como é que eu multo alguém e depois eu tô lá parando lá na vaga de deficiente, né? Quando eu tiver a paisana, bonitona. Então, assim, são exemplos que você tá dando. Olha ela lá, né? Me multou outro dia e tá aqui Agora tá descumprindo a lei. Então, tô te vendo.
Mas é isso, porque principalmente no interior nós somos reconhecidos quando não estamos atuando. Então o militar, ele tem que ter esse senso de dever, de disciplina, que ele mesmo tem que se policiar e não ser policiado dentro de uma estrutura. Porque quem vai ser a polícia da polícia? Né? Nós temos que já ter esse sentido de dever. Então é isso que a gente cobra muito dos nossos militares, e isso vem desde a formação, e a gente espera que depois de formado ele tenha assimilado esses valores e ele leve isso para a sua vida cotidiana, porque aquele aprendizado é o que vai auxiliá-lo. Respondendo àquela tua outra questão, no momento de dificuldade, em que você vai agir por instinto, eu digo que nós agimos por um instinto condicionado. Você vai atuar numa ocorrência de extrema violência, você teve lá o procedimento operacional padrão que você treinou exaustivamente durante o curso, depois nas preleções, nas reciclagens, né, nas atualizações profissionais. Então, são comportamentos que você tem que estar condicionado, porque no momento de emergência, em que você tem que prender uma pessoa, ou trocar um tiro, ou correr, perseguir o inimigo, esse condicionamento ele vem à tona. Você vai saber exatamente o que fazer, sem ter que raciocinar. Agora eu vou fazer assim, eu vou diminuir a minha silhueta, eu vou me proteger numa cobertura, eu vou fazer um gesto assim, assado. Isso já tem que estar internalizado no homem, na mulher. Para agir naturalmente, não para agir naturalmente. Por isso que a nossa formação, ela tem que ter esse foco, essa coisa mais rígida, essa disciplina mesmo. Tanto que hierarquia e disciplina são as bases, né, da nossa organização. Hierarquia, disciplina, lealdade e constância. A Coronel Helena já teve um momento de combate? Trocar tiro? Eu já tive momentos assim de muita tensão, de ir para a ocorrência em que... assim, de maior gravidade, com policiais militares feridos, né? Eu tive a felicidade e a proteção de Deus, né, de nunca ter trocado tiro, nunca ter sido atingida também em combate, né? Mas, assim, o nosso preparo, você não sabe o que vai acontecer. Você está indo para uma ocorrência de roubo, você não sabe o que você vai encontrar lá, né? Então, muitas vezes as informações são desencontradas. As pessoas, são um, chega lá, tem 3. Nós já perdemos colegas de profissão porque a situação não estava bem esclarecida quando chegou. E aí enfrentou uma situação, o poder de fogo é superior ao dele. Porque a gente tem que agir sempre de uma forma planejada e integrada, né? O policiamento ele tem que ser integrado, todas as forças têm que estar trabalhando integrado. Então eu não posso ir para uma ocorrência de maior gravidade sozinha, mas tem sempre alguém que chega primeiro, né? Então é uma situação de extrema tensão que a gente enfrenta. Eu acho no que dia a dia. Psicologicamente deve ser bastante o estresse de um policial deve ser Era sobre isso que eu ia perguntar. Então porque, vai na sua. Porque assim, ela se demonstra bem serena, né? Eu tô aqui falando... Tranquila, né? Que coisa. E realmente... Eu tenho vontade de ser policial. De boa, tranquilo, não tem problema. Mas assim, você se demonstra bem serena. Mas durante o período de atividade, você percebeu assim um comportamento de estresse? Porque realmente vive sob tensão. O policial ele não é só policial no momento que está fardado, né? Ele passa a ser policial 24 horas por dia, né? Ainda mais na atualidade, né, que infelizmente o número de criminalidade aumentou, né, em todo o país. Então eu imagino que a tensão de um policial é constante, né? Sim. Não só com ele, com os familiares, né? É inevitável hoje em dia, né? Nós mudamos muito quando entramos na Polícia Militar. A gente, é uma mudança assim, que a família, os amigos, até os vizinhos percebem. Porque tem coisas que não nos pertencem mais depois que você entra numa instituição como a Polícia Militar. E... que nem o Ministério Pastoral. Nós temos policiais de todas as origens. Nós temos policiais, inclusive, que vieram de comunidades, né? E policiais que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, mas que têm ou vocação, porque tem um parente, ou tem aquela vontade, aquela paixão, admiração. né? Paixão, realmente. Que esse é o vocacionado. Ele não vem para a Polícia Militar pelo emprego. Muitos vêm pelo emprego.
né? É uma instituição que abre mais de 2.000 vagas todos os anos. Que outra instituição que abre, oferece vagas nessa quantidade? Então, muita gente vem pelo emprego. Uma oportunidade nisso. Oportunidade, né? O serviço público, a estabilidade. Mas tem muitas pessoas que vêm pela vocação. E essas pessoas que vêm pela vocação são de diversas classes sociais, poder aquisitivo mais variado. Mas uma coisa que todos nós temos que entender quando a gente entra na instituição é que algumas atitudes não são mais cabíveis. Alguns locais passam a ser incompatíveis. Eu não posso estar né? É uma série de coisas que precisam ser mudadas. Sim, né? Você precisa... Como eu falei anteriormente, nós somos um exemplo para a sociedade. Não posso frequentar qualquer lugar. Tem lugar que oferece risco. Sim. Nós tivemos casos... né? Tem uma ocorrência daquela que foi muito divulgada. Tivemos 2 ocorrências em Paraisópolis, em que policiais militares acabaram sendo vitimados naquele ambiente. Estavam ali se sentindo confortáveis, porque são ambientes que eles conheciam bem, em razão de suas origens, mas que se tornou um ambiente hostil para ele, né? Pela presença marcante do tráfico de drogas, né? E outras... É uma comunidade que tem essencialmente pessoas boas, sim, essencialmente pessoas boas, mas por outro lado também são ambientes que têm a presença da criminalidade, e você não pode ignorar isso sendo um policial militar, né? Então são alguns comportamentos que a gente precisa refletir a respeito deles. A gente tem pessoas que continuam morando nessas comunidades, em lugares que têm a presença da criminalidade mais marcante. E são policiais, essa história que a gente ouve, que o policial militar às vezes não pendura a farda dele no varal, isso é realidade para muitos policiais militares. Ele vive num ambiente em que ele sente receio de revelar que ele é um policial militar. Então, alguns comportamentos precisam sim ser revistos. Nós nos tornamos pessoas mais precavidas, pensamos inclusive na família, né? A gente tem esse receio, muitas vezes, da família ser atingida em razão do teu exercício profissional. A gente tem esse exemplo. E de algumas vezes são atingidas, né? Às vezes são atingidas. Nós temos histórico de policiais, né? Tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. A gente tem várias histórias dessa natureza, de policiais que tiveram ali suas famílias vitimadas em razão do exercício da atividade policial militar. Porque assim, principalmente para a galera da comunidade, de um bairro mais periférico, a visão dessa galera é distorcida do sentido da polícia. Por exemplo, a polícia lá aí eu quero me fazer como um morador de uma comunidade ou de um bairro assim, inferior no sentido de periférico. Eu me faço agora esse papel. Para mim, esse policial, ele não vem muitas vezes cumprir a lei aqui na minha quebrada, né? Na minha quebrada ele vem nos hostilizar, ele vem a ideia vem nos esculhambar, nos esculachar. Então essa ideia da polícia, que assim, pode ser que a minha fala tá sendo um pouco exagerada, né, na colocação, mas de fato sim, no olhar deles a polícia vai lá para esculhambá-los, né? Para esculachá-lo, para humilhar. E, na verdade, a gente sabe que a polícia não é isso. Exatamente, a gente sabe que não é isso. Jota. E na verdade, é uma preocupação institucional muito grande essa mudança da forma como a população nos enxerga, né? Então, a polícia, ela existe para proteger o cidadão, independente de onde ele esteja. Então, nós temos, assim, o policiamento comunitário, por exemplo, ele é uma estratégia de aproximação, principalmente nos locais em que há essa visão de que o policial ele não vai para ajudar, mas para esculhambar. Você usou esse termo. A gente precisa, e isso vem sendo trabalhado há muitos anos já, internamente, para mudar essa visão. Porque, assim, o morador, às vezes, da comunidade, principalmente onde há a presença do tráfico, ele vive um inferno, às vezes. Porque ele não pode estar de um lado nem do outro.
né? O cidadão de bem que trabalha, que mesmo um cidadão de bem, que tem os seus filhos, ele fica dividido, né? Ele fica dividido. Porque ele tem os filhos, dele, né? Talvez é com alguém que tá ali no tráfico. E aí aparece o policial. Se eu for contra esse cara, amanhã esse cara pode me pegar. Então essas pessoas, filhos, né? essas pessoas eles querem a presença da polícia. Porque ninguém quer viver ameaçado, ninguém quer viver com uma espada falar, né? sobre sua cabeça. Ninguém quer isso. O cidadão de bem, ele quer a presença da polícia. Mas, às vezes, ele tem um certo receio de que, né, isso seja mal visto, porque aquele ambiente tem a presença muito forte do tráfico. Então, é um dilema isso, às vezes. Por isso que a polícia precisa ser mais próxima. A polícia de aproximação, né, que é a polícia comunitária, no Rio de Janeiro, que é a unidade pacificadora, que, é o PP, né? Que poderia ter tido um resultado, um desempenho melhor, mas por uma série de problemas de logística. Puseram os policiais num container de metal, num estado que é mais quente que São Paulo, e não atualizaram esse modelo de polícia. Com um ar-condicionado de 7.000 BTUs. Pois é. Então, assim, não deram condições para ele desenvolver aquele trabalho. Teve algumas unidades que saíram muito bem, que conseguiram realmente aumentar a presença do Estado naquela comunidade, e outras não, né? Então, assim, a polícia nas comunidades, nessa política de aproximação, ela é muito importante, porque para o Estado estar presente na comunidade, ele precisa também dessa garantia de segurança, né? O pessoal da saúde, da assistência social, para todo mundo estar presente ali, esse ambiente tem que estar seguro. Então, é importante a presença da polícia nesse ambiente e precisa que a comunidade aceite isso como algo positivo. Diante disso tudo que você falou, me fez refletir bastante assim, em relação ao comportamento de um policial diante do morador, que às vezes tem um amigo, um conhecido que está no tráfico, ele tem o medo de chamar a polícia para ele por medo de represárias depois. Aí o policial que mora na comunidade, ele morre de medo de ser repreendido pelos traficantes ali, pelos marginais locais. Mas, resumidamente, assim, uma coisa que me marca, que eu tento levar isso para minha vida. O seu comportamento, a mudança de atitude é o que vai fazer você mudar de vida. Em todas as áreas, basicamente. Concordo Seja como pastor Mateus. Jota, como pastor, e eu como membro de igreja, você como uma coronel. Isso acho que em todas as áreas da nossa vida. Só haverá mudança quando haverá a mudança de comportamento, né? A mudança começa pela gente. Exato. Mudando, não mudando totalmente o assunto, mas para você hoje ser chamada de coronel, parece ser fácil, né? Eu sou coronel, mas a gente sabe que teve um processo provavelmente longo, doloroso, que te cansou e algumas vezes te fez pensar se realmente você queria prosseguir esse caminho para... Talvez você no início não tinha ideia de ser uma coronel, né? Mas quais foram as suas formações? No que você se formou? Quais foram as suas formações acadêmicas nesse contexto todo? Bom, eu não nasci coronel, né? Eu me tornei coronel ao longo de 25 anos, que eu fui promovida em 2015. Eu tinha 25 anos de instituição. Minha primeira formação acadêmica foi o Barro Branco, que é um curso reconhecido, né, pelo MEC. Nós somos bacharéis em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Uau! Isso, esse nome comprido, né? Sim. É a denominação oficial do curso. A gente chama CFO, Curso de Formação de Oficiais, mas é Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Eu acho que o Barro Branco é um dos mais conhecidos, né? Assim, eu me lembro quando adolescente, quando falava algo de formação de polícia militar, já citava, né? E, na verdade, eu não conheço outro. Entre as polícias militares, Barro Branco, né, é uma... Acho que é por ser de São Paulo também, se é a maior. E nós recebemos policiais de todo o Brasil. Na minha turma mesmo, eu tinha carioca, tinha pessoas do Amazonas, do Mato Grosso, de Roraima, de Rondônia, do Pará, né? Então, nós sempre recebemos policiais militares para formar aqui em São Paulo, não apenas no Barro Branco, mas em todos os demais cursos da instituição. Então, aí, voltando à questão acadêmica, então eu fiz o bacharelado, depois mestrado e doutorado
em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Então, essa é a minha formação como gestora de segurança pública, especialista em segurança pública. E fora da instituição, eu sou formada em turismo, que é um curso que eu gosto muito. Eu acho que o turismo, ele tem um potencial enorme, pouco explorado ainda aqui na nossa cidade, de abrir muitas portas, de movimentar a nossa economia, uma área que eu gosto bastante, e sou formada também em Direito. Uau. Cara, eu te ouvindo, eu fico muito feliz porque por ser negro, a gente entende toda a coroa de que um cidadão, uma cidadã como você. Sim, me inspira muito saber que tem alguém que eu não vou dizer que chegou ao ápice do trono, do sucesso, mas é uma inspiração para os outros que estão indo nessa direção. Porque, cara, eu imagino que não deve ter sido fácil para ti. Porque, assim, pro negro, cara, assim, o negro tem que provar 2 vezes aquela coisa do... Cara, eu sou bom nisso. Deixa eu fazer isso também, porque eu sou bom nisso aqui. E aí você precisa provar, né? Você precisa provar quase que 2, 3 vezes que realmente você é bom naquilo, né? Infelizmente, né? Ainda é assim, ainda é. Infelizmente a piada pro negro já tá pronta, né? Sempre a piada tá pronta. E a palavra de incentivo parece que ela não chega, né? Então tem que ser forte, ter muita garra mesmo, né? Pra poder conquistar o espaço. Assim, você encontrou ou você sofreu nesse processo? Porque a gente sempre sabe que tem gente ruim pelo caminho, né? A gente encontra muita gente ruim sem amor no coração. Você, em algum desses cursos que você fez, você encontrou alguém que, de alguma maneira, diminuiu você como pessoa? Matheus e Jota, só comentando isso que vocês acabaram de dizer, né, dessa questão do negro ter que se desdobrar, né, ter que se empenhar 2 vezes, até 3, para provar, né, realmente o seu valor, a sua capacidade de ocupar todos os espaços. Eu sou uma pessoa assim que eu teria todas as desculpas para ter dado errado. Eu nasci num bairro pobre, né, com a presença do crime, do tráfico muito intensa. A Vila Toninho é um bairro que evoluiu muito, melhorou demais, mas assim, eu cheguei a perder amigos, né, pro crime, pro tráfico, pras drogas, pra AIDS, né? Afinal, a década de 80, década de 90, a gente perdeu muitas pessoas, conhecidos, pessoas próximas, colega de escola. Então, família simples, negra, mulher, né? Então eu tinha, assim, várias desculpas para ter dado errado, mas eu sempre tive uma incentivadora, uma guerreira, né, que foi minha mãe. Minha mãe é uma mulher que, apesar de ter pouca ou nenhuma escolaridade, sempre foi uma mulher à frente de seu tempo, sempre nos incentivou demais ao estudo, à leitura, sempre cobrou, acompanhou, dentro da humildade dela, ela era muito sábia, nesse sentido de encaminhar os 6 filhos que ela teve. Então, eu acho que isso foi um diferencial na minha vida. Ter uma mulher forte, já que estamos falando de mulheres, né? Que nos direcionou muito bem. E assim, eu me senti testada muitas vezes, né? Imagino. Por ser mulher, tipo assim, parece que não acreditam muito que você pode fazer aquilo, que você vai chegar lá, que você vai ter um desempenho bom, né? Então, não apenas na instituição, mas na vida. Na vida. Acho que todos nós já buscamos um emprego e, assim, não fomos tão bem recepcionados, tivemos um olhar, às vezes, um pouco atravessado. Quem que não passou por isso? Um olhar duvidoso, bem notório, né? Isso, quem já não passou por isso? Acho que todos nós temos isso no nosso histórico. E na instituição, tem uma vantagem, que é que tudo acontece mediante concurso, né? Então, o concurso, você depende de você mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Como eu falei, a gente mencionou, eu fui uma boa estudante, sempre li muito. Para ter uma ideia, no meu concurso para o Barro Branco, eu tinha lido todos os livros que foram pedidos na prova.
Né? Então, assim, isso é raro, né? Às vezes você fala, poxa, caiu o negócio. Raro é pouco. Se é que acontece. Então, assim, isso tudo me ajudou. E os concursos internos, né? Eu sempre me qualifiquei internamente para todas as funções. A primeira oportunidade que eu tive é de fazer o mestrado. Eu fui, depois o concurso para o doutorado, que é bastante concorrido. Foi nesse que um passarinho soprou aqui no meu ouvido, que você participou de alguma coisa relacionada ao FBI? Não, isso eu já participei, eu já era oficial, eu já era formada. Eu era tenente-coronel, me candidatei para uma vaga no curso National Academy, que é um curso que a polícia americana faz para os seus policiais que vão ser futuramente chefes de polícia. Só um momento, coronel. Aí, galera, seguinte, foca aqui no pai. A favela venceu. A favela é boa, João. Mandou bem. E venceu muito. Muito legal, muito bacana. Pode continuar. Então, esse curso, eu já era tenente-coronel. Eu fiz a inscrição, descobri, né? Por um acaso, tinha um oficial, um comandante, o Coronel Gambarone, né? Que era meu comandante na época, comandante-geral. Ele tinha feito esse curso, pouquíssimos policiais da Polícia de São Paulo. Eu acho que ele foi o segundo a fazer esse curso. Né? Eu acabei sendo a terceira policial militar a fazer, do estado de São Paulo. E aí, mandei lá minha carta de apresentação, depois tive uma prova, inclusive prova por telefone, né? Para testar o seu conhecimento em inglês, a sua fluência e tudo mais. E aí eu tive a felicidade de fazer esse curso nos Estados Unidos por 10 semanas. Esse curso foi lá, não é? Foi lá, foi em Quantico, que é a sede onde são formados os agentes do FBI, né, no estado da Virgínia. E essas 10 semanas, assim, eu digo que a interação, né, porque tinha representado todos os estados americanos, todas as polícias americanas, porque nos Estados Unidos tem muitas polícias, tem polícias federais, a gente fala, acho que é só o FBI, que é uma polícia federal, mas são várias polícias federais, o Serviço Secreto, que cuida da Casa Branca, tem uma polícia ambiental, que cuida dos parques, dos aeroportos, então são várias polícias. Eu tive o privilégio de conviver com todos eles. Minha turma foram 213 policiais representando 21 de outros países, né? Tinham 21 países representados, países da África, da Ásia, né? Da América Latina, tinha uma amiga da Colômbia, um peruano, um chileno, um alemão, um suíço, um australiano, um inglês. Então, assim, países da África também, nós tivemos lá de Gana, tivemos... assim, realmente uma representatividade mundial muito grande. É apenas um policial de cada país. Então, foi uma coisa muito rica. Olha, em termos de conhecimento, de polícia comparada. Foi fantástico, uma experiência também fantástica. Dá um livro, hein, João? Dá um livro também. Dá um livro. Acho que a terceira mulher que aqui passa no Supremo que tem que escrever um livro. Realmente. Eu acho que nossas histórias merecem, né, ser registradas. Eu acho que já pensou? Eu já pensei. Eu tive esse pensamento, inclusive, assim, para aproveitar a história dos meus pais mesmo, né? Resgatar essa origem até chegar na minha luta, no momento que eu estou vivendo. Eu acho que seria muito bacana. Né? Falta aí sentar realmente e estruturar esse projeto. Vale. Olha, tem uma frase do Martin Luther King. Eu não vou ser audacioso em falar inglês não, porque vai sair aqui. Vai ficar bom. Ele disse numa frase: eu tenho um sonho. Cara, e quando eu vejo isso, o sonho de Martin Luther King, não conhecendo, provavelmente era a sua carreira, quem você se tornou, sabe? Esse sonho de alguém que lutou para que hoje a gente pudesse ter o privilégio de ver alguém como a Coronel Helena. Meu, surreal. Vai além de coronel, né? Tem mais 2 formações e tudo mais. Coronel, teve alguma ocasião que você ordenou para algum dos seus comandados que eles resistiram e você percebeu que foi por uma questão de ser uma mulher, estar comandando naquela ocasião, ou discordar do seu mandato, porque... eles achavam que ia ser de outra forma, ou você sempre conseguiu lidar com isso muito bem? Eu sempre consegui lidar muito bem com isso. Tive, sim, desafios, assim, no sentido de mostrar realmente
que conhece, que é capaz, e principalmente quando você está na linha de frente. A gente tem, assim... a cultura organizacional, ela é muito marcante. Então, a gente tem a figura do antigão, né? O antigão é uma figura quase lendária na polícia militar. É bem uma coisa de caserna mesmo. Que é aquele policial que está na rua há muito tempo e que você vai chegar, às vezes, numa função superior à dele. E ele tem realmente muito a nos ensinar. Porque nada... apesar dos estágios que a gente faz durante o curso de formação, apesar de toda a teoria e um pouco de prática, o dia a dia... A vivência é uma outra coisa, né? Ela é insubstituível. Então, a gente tem muito que aprender com os nossos antigões, né? Mas, por outro lado, a gente tem muito que ensinar. Então, às vezes o pessoal fala assim, você vem com esse conhecimento acadêmico, aqui é diferente. Não é uma realidade. Tudo que você aprende nos bancos escolares, nos treinamentos práticos, táticos e operacionais, tudo aquilo é aplicável. Então, às vezes, a gente se defronta com essa questão. Fala, eu sei muito mais do que você, porque eu já estou aqui exercendo. Mas a gente sempre tem algo para agregar, né? Sim. E evitar, principalmente, preservar o nosso homem, a nossa mulher policial. Porque a legislação tem que ser sempre atualizada, os procedimentos têm que ser atualizados. Hoje, antigamente a gente falava a figura do suspeito, né? O suspeito é o feinho, né? Não é mais. Qualquer um pode ser suspeito, qualquer um pode ser o criminoso. Então a gente precisa estar sempre atualizando esse conhecimento. Essa sua fala me dá um outro caminho sobre abordagem policial. Antigamente eu tinha um pouco de... assim... falar, pra que isso, cara, sabe? Mas depois eu comecei a entender o seguinte, assim, a abordagem policial funciona da seguinte maneira. O policial não sabe quem tá dentro do carro. Exatamente. Então, não sabendo quem tá dentro do carro, ele não sabe o que você tem dentro do carro. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Mas antigamente eu falava, poxa, cara, precisa disso, põe a mão no volante, tira a mão na cabeça. Mas, na verdade, cara, eu fiz aquela coisa, cara, agora eu vou ser policial. Aí eu fiquei pensando, se eu sou um policial, como é que eu ia abordar alguém que eu não sei quem é, que tá dentro de um carro? Às vezes à noite. À noite, então assim... Exatamente. Hoje eu entendo. Local hostil, né? A questão da abordagem, hoje eu entendo. Fala, ele tá abordando assim porque ele não sabe quem é que tá aqui. Pra me apresentar. Pra ver a própria vida, né? Sim, vocês tocaram num ponto muito sensível para nós. A abordagem policial, ela tem toda uma técnica, ela tem todo um procedimento. E você resumiu perfeitamente, Jota. Você não sabe quem tá do outro lado, né? Às vezes tem essa questão é uma região que tem uma criminalidade muito presente, muito atuante. Então, você tem que saber chegar nesse ambiente, né? Então, não é discriminação, não é truculência. Ela tem uma técnica e é realizado assim. Como eu te disse, eu conheci integrantes de diversas polícias. Ela é realizada assim em todo o mundo. E em outros países, não é tão questionado como é questionado no Brasil. Aqui parece que o policial está sempre errado. Então isso é um sentimento nosso que também, a gente... né? A gente tem que expressar isso também. Eu acho que tá muito ligado assim, a questão cultural. Já é quase que cultural nossa, essa coisa de depreciar a nossa polícia, né? Sim. E não é legal isso, não. E o policial é um ser humano, a gente sofre com isso. Porque toda a abordagem policial, principalmente quando tem um resultado, morte ou lesão corporal, ela é questionada, como se o policial estivesse sempre errado. Eu não sou uma defensora cega da minha instituição. Eu sei que a gente precisa melhorar sempre, eu sei que a gente já teve fatos no passado que são dignos de questionamento. Mas o policial, ele age, em 99% dos casos, dentro da lei. Né? A gente pode ter um desvio de conduta... Ação, reação, né? Muitas das ocasiões. Sim, a gente pode ter um desvio de conduta aqui, outra ali, mas são situações pontuais. Estatisticamente falando, nós temos uma corregedoria muito atuante, muito rígida. A gente não tem medo de cortar na própria carne. Nós apuramos as transgressões com muito rigor, mais rigor do que qualquer outra instituição, eu ouso dizer.
Então, a gente tem essa consciência que pode ter, sim, um desvio de conduta. Mas 99% das situações são legítimas. Esse 1% não pode balizar o comportamento de uma instituição de 85 mil homens e mulheres, como às vezes a gente faz. A gente pega a exceção e transforma na regra, uma ocorrência que deu errado, em que houve um excesso de força, em que houve, às vezes, um inocente que foi vitimado. Toda a vida, para nós, é preciosa. Nós existimos para proteger a vida, a integridade física e a vida das pessoas. Né? E não o contrário. Baseado nisso, né? Como você disse lá atrás, que tem muitos moradores que moram em periferias também, que são pessoas dignas, honestas, que se faz a necessidade da polícia militar para estar protegendo seus familiares. Então, assim, na polícia, com certeza também existe alguém que possa vir errar, mas na sua grande maioria, né, comprovado por números, que são pessoas que agem diante da circunstância da situação, né? Agora, uma pergunta para te deixar um pouco assim constrangida. Essa história que Deus cria a Rota Mata, como é que vocês veem isso? Isso não é filosofia institucional, isso não é algo que nós compactuamos de forma nenhuma. Como eu disse, toda a vida para nós é preciosa. A nossa instituição existe para proteger a vida. Então, assim, nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Deus cria a vida e Deus tira a vida, né? Isso é com ele. Isso é com ele. No momento dele, né? Assim, eu acho que pro policial, o evento morte pro policial, ele é muito traumático. Ninguém mata por prazer. Ninguém mata por prazer. Ninguém sai de casa e fala, eu vou matar alguém hoje. Eu vou matar alguém, né? Não, você sai de casa para defender a sociedade. Alguém digno, e você jamais quer voltar para sua família no final do seu turno. Isso é o que todo policial militar pensa. E no meio do caminho, pode ser que isso não aconteça. O meu irmão, que eu disse que já não está mais entre nós, foi vítima de uma ocorrência. Meu irmão sargento, ele foi morto por assaltantes, né? Então eu vivi o outro lado, né? Eu sei o que significa você ter que defender, que proteger a sua própria vida. Eu sei na prática, com uma experiência de dentro da minha casa, que meu irmão era um cara sensacional. Atleta, policial exemplar. E foi morto por bandidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, às vezes, a crítica que a gente ouve na mídia, da própria sociedade em relação à polícia militar. Porque a polícia militar, ela busca acertar sempre. Às vezes as coisas dão errado e, às vezes, raramente nós temos os desvios de conduta. Temos maus policiais, assim como temos maus advogados, maus juízes, maus pastores. Maus políticos. Maus políticos. Temos pessoas ruins que são ruins, não se tornaram ruins porque estão em uma instituição ou em outra instituição. Perfeitamente. Isso faz parte de ser humano, né? Isso faz parte do ser humano. Pessoas boas, pessoas ótimas, pessoas normais, né? Então, assim, como eu disse, eu não sou uma defensora cega da minha instituição. Eu reconheço que sempre há uma oportunidade para que nós aperfeiçoemos o nosso trabalho diário, principalmente porque nós temos o uso da força, o uso do armamento, né? Legalmente falando, nós podemos usar a força, podemos usar o armamento contra outras pessoas. Então, isso é muito sério. É um poder muito grande na mão de pessoas que têm que estar bem preparadas para lidar com tudo isso. Então, assim, a Rota realmente é uma corporação que atua em situações mais críticas. É o extremo, né? Exatamente. A Rota é chamada... É a força de apoio. Então, você fala, a Rota mata muito? Mas espera aí, ela é a força que vai atuar nas situações mais extremas. Nas ocorrências tipo BOP, mais graves. Tipo BOP. Exatamente. Sim. Então, você tem que analisar caso a caso. Nós somos totalmente favoráveis à análise crítica de toda a ocorrência. Nós fazemos isso a cada ocorrência. Nós encaminhamos o policial que manifesta algum desvio de conduta para o tratamento psicológico. Né? Porque nós somos os principais interessados, enquanto família policial militar, em ter uma instituição respeitada e não que amedronte o cidadão. Né? Nós queremos ser respeitados, queremos ser valorizados pelos governos, inclusive, porque a nossa instituição, infelizmente,
é muito usada pelos governos e não é valorizada. Você pega aqui 30 anos de um governo que transformou a Polícia Militar de São Paulo na polícia mais mal paga do Brasil, né? Cadê a valorização do homem que arrisca a sua vida diariamente na linha de frente? Né? Se colocando entre o perigo e a sociedade. E o número de soldados na rua só vem ganhando baixas, né? Portanto, que algumas prefeituras estão fazendo atividade delegada para poder ter ostensivo na rua, né? Porque o governo, nos últimos anos, não tem dado o amparo. Foi até bom você puxar esse assunto, porque aí eu já puxo um outro aqui. Depois de toda essa formação, de toda essa bagagem, como que foi para você receber o convite para se tornar uma prefeita? Olha, é muito gratificante, acho que a palavra é essa. Sou muito grata à população de Rio Preto por esse carinho com que eu fui recebida. Você acha que isso foi resultado do sentido daquilo que você pensa e tem dentro do teu coração a respeito de fazer mais pelo outro? Como que foi para você esse convite? Tipo, agora eu posso fazer mais? Olha, foi esse o caminho que eu segui. Porque ao longo da minha profissão, lembra que eu falei lá atrás, a gente fazia aquela assistência à família. Não? Quantas mulheres eu me deparei em situação de violência? Quantas crianças, né, em situação de vulnerabilidade social, exploração sexual, uso de criança para traficar droga? Criança pequena, gente. A droga, às vezes, na fralda eu já peguei droga na fralda de bebê. Né? São situações... Infelizmente, isso acontece mesmo. Infelizmente. Né, as nossas comunidades, você percebe muita carência, ausência do Estado, mas do Estado na saúde, no Estado na educação, no esporte, na cultura, dando oportunidades. Eu não acredito em vítimas da sociedade, eu não levo por esse caminho. Ah, não, ele se tornou um traficante porque não teve oportunidades. Eu não acredito nisso. Você tem que ter uma índole, você tem que ter caráter, independente da sua situação financeira, né? Você tem que ter Deus na tua frente. E você tem que ter índole, tem que ter caráter, tem que ter valores. Ah, porque eu tô precisando das coisas, então eu vou roubar? Eu quero esse tênis, eu vou lá furtar? Mas vai tirar do outro, o outro vai precisar também roubar o outro, né? Isso pra mim não funciona. Eu também não gosto dessa colocação, não. Vítima colocação, da sociedade. Exatamente. Eu acho que não cola, não. Tem pessoas que são privilegiados, claro, né? A corrida da vida é uma corrida desigual, em que os pontos de partidas são muito diferentes. Tem outros que já estão lá pertinho da linha de chegada e tem outros que estão aqui atrás, né? Com muitos obstáculos pela frente, que é o nosso caso, eu imagino. Sim. Cada um aqui de nós tem uma história de vida que deve ter muitos pontos em comum. Sim. Mas o Estado, ele tem sim que focar no bem-estar social e no desenvolvimento do ser humano. Então, muitos problemas que caem nas nossas mãos, enquanto agente de segurança pública, operador da lei, que poderia ter sido resolvido. Aquela história, eduque a criança para não ter que punir o homem. Isso é muito verdadeiro. Isso é real, eu acredito 100% nisso também. Você pode prevenir uma série de situações. Por isso que eu gosto muito de projetos sociais, de projeto que você busca talento, tanto no esporte, na cultura, você capacita jovens, crianças, adolescentes. Eu vi uma frase essa semana, eu não sei se ela vai ser bem assim, mas estava escrito assim, seria melhor ter aulas de religiosidade na escola do que dar Bíblia para presidiário na cadeia. Nossa, massa. Nossa, forte. Sim. Que isso? Bem forte. É isso. Forte, né? Mas é isso. Então, assim, a minha trajetória de vida, né? Poxa, eu tive luz e água encanada na minha casa com 14 anos, né? A ausência do poder público, melhorando a vida do dia a dia do cidadão. Isso. Eu vi pessoas em situação de vulnerabilidade social gravíssima, né? Crianças realmente expostas, até pelos próprios pais, à prostituição. Né? Então, são coisas que o Estado precisa atuar. E quando você vê isso lá da linha de frente, você lida só com as consequências e não com as causas, porque quem lida com as causas são os políticos. Isso. Os políticos é que têm que trabalhar as causas de todas essas mazelas, ter políticas públicas eficientes, ter qualificação profissional, ter ensino de qualidade, não apenas no particular. Hoje, para você manter uma criança, um jovem aí numa escola particular, você tem um investimento de R$2.000 mensal numa escola de ponta para ele passar em qualquer vestibular, numa medicina pública. Não é isso?
né? E então, muitas das vezes o pai não ganha isso no mês. Como é que ele vai manter o filho numa ocasião dessa? Então, assim, né? a escola pública tem que ser a melhor escola. Poxa, cara, olha, né? Você falando disso, cara, assim, eu fiquei muito chateado. Os meus filhos estudavam nos núcleos, né? As minhas 2 filhas estudavam no núcleo lá ali indo pro Navarrete. Cara, sensacional. Sensacional, muito bacana. Tinha aulas de muita coisa, tinha um projeto de circo, que são 2 amigos meus que tinham esse projeto. E aí, quando entrou esse atual gestor da cidade, ele tirou tudo isso. Cara, eu fiquei falei, gente, é inadmissível você dar um passo atrás, né? Como é que o cara faz um negócio desse, sabe? Qual que é o justificativo, por quê, né? Olha, não tô querendo fazer campanha política não, mas, meu... Você tirou a escola, né? Tirou a escola pra colocar Wi-Fi em busão? Fala sério, mano. Inadmissível isso. Então, assim, o Estado existe para dar oportunidades, para criar oportunidades. Então, você tem que criar empregos de melhor capacitação, para empregar esses jovens de que tiveram uma melhor qualificação. Então, é um sistema. E isso funciona, porque quando a sociedade evolui, todos nós somos beneficiados. Então, o político que rouba, que pensa só no seu próprio umbigo, que desvia recurso público, ele está cometendo um crime de gerações para as próximas gerações. Ele está prejudicando muita gente. A corrupção ela é um câncer social. Uma grande escalada, né? Ele está atingindo, exatamente. né? Ele faz mais mal do que aquele ladrão lá Qual era esquina. o seu plano de governo para da cidade de Rio Preto, na época que você... Nosso plano de governo é lindo. Você precisa ler o nosso plano de governo. Nós temos, vamos colocar isso no presente. Coloque. Nós temos... Que isso vai dar bom. Plano para todas as áreas, né? Principalmente, claro, você tem que começar, principalmente nós estamos saindo de uma pandemia, você tem que priorizar o desenvolvimento econômico, que é o que vai dar base para você desenvolver depois todas as áreas. O esporte como, não esporte pelo esporte, mas como algo para você desenvolver economicamente por meio dos eventos, o turismo, a cultura, né? A segurança, ela é influenciada por todos os outros fatores, porque, como eu disse, são consequências. Né? Se você melhora a qualidade do ensino, você melhora a urbanização de algumas áreas que sofrem, né? Que tem a presença ali da criminalidade, você melhora de uma forma mais ampla, você tem resultados mais duradouros. Né? São políticas públicas mais eficientes que nós precisamos. Então, as minhas motivações políticas são essas, porque eu vejo que dá para fazer. Às vezes a gente desenvolve, nós temos na Polícia Comunitária muitos projetos que o policial sozinho, ele vai lá, ele tem 100 alunos, sozinho, ele é um judoca, ele ele pratica alguma atividade ali com essas crianças, ele é músico. Tem um amigo em comum nosso, o Máximo, né? Sim. Ele tem um projeto fantástico de taekwondo, sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante. Então, se um homem sozinho, uma mulher sozinha consegue fazer isso, imagina se o poder público estiver empenhado unir forças, em fazer. Ainda mais alguém que trabalhou nas 2 pontas. Estava aqui, onde acontece as situações, e agora poderia estar aqui na outra ponta, podendo entender o que acontece aqui, mas aqui ela consegue ter uma percepção melhor do que fazer para resolver aquele problema. Né? A trajetória, né, te deu esse conhecimento, você viu lá atrás a necessidade disso, que você foi em busca, conseguiu. Exatamente. Bacana, mas você quer oferecer isso para aqueles que ainda talvez não conseguiram, né? Como é que eu faço para conhecer o plano de governo ele tem da no Coronel nosso Helena? site. Eu posso te enviar também. Sim. Me envia, você que está nos assistindo, vai aparecer aqui embaixo do rodapé do vídeo. Esse aqui é o site da Coronel Helena. Você pode entrar e aí você dá uma... O site, a gente está renovando ele, então eu vou deixar para passar posteriormente, porque ele foi feito na época da campanha para a prefeitura e agora a gente está num outro projeto, né? Eu sou pré-candidata a deputada estadual, então é uma outra conjuntura. Como é que foi para você isso? Agora ser candidata a deputada estadual? Olha, é uma continuidade, porque o que eu vejo na política, uma das críticas que a gente faz, inclusive aos partidos políticos, é que junta-se um grupo para aquela eleição. Para aquele projeto, normalmente, o cidadão que faz isso, ele está pensando na eleição dele. E o partido político, ele tem um papel muito importante, que é formar base.
mulheres, negros, jovens, população de uma forma ampla tem que estar envolvido, tem que ter essa formação básica. E a gente está fazendo isso desde então. Nós não estamos com foco apenas em eleição. Republicanos, ele está formando mulheres, está formando jovens. Hoje seria, inclusive, a posse da nossa diretoria jovem. Foi adiada por conta de um caso de Covid, né? Positivo no grupo. Mas então, assim, a gente precisa dessa base para quando chegar o momento eleitoral, você ter um grupo forte, né? Então, na verdade, assim, a gente vem trabalhando num projeto, né? Nós nunca paramos com esse trabalho. E a gente vem fazendo isso, eu, há 2 anos, o partido tem aí também a sua história, né? Coronel, nesse sentido. Nessa questão, ainda eu sinto uma distância muito grande entre os deputados, até devido à demanda também, que eles precisam circular em vários municípios, entendo a correria toda, mas assim, de poder ter esse contato, de conversar, expor a ideia, o morador em si, ele sabe da maior necessidade, né, do local onde ele mora, da cidade. Eu vejo que isso ainda é um pouco difícil. Eu também atualmente estou na área da política e mesmo estando, a gente acha difícil esse contato, entende? Você tentar ligar, agendar, eles nunca têm tempo, de repente aparece só no período eleitoral. Isso é ruim, isso eu acho que deixa de muita coisa acontecer. O carimbo, na verdade, só aparece no período eleitoral. Exato, é o que a gente ouve. Eu vou, por exemplo, numa feira livre ou numa associação de moradores, e as pessoas falam, puxa, é a primeira vez que vem alguém aqui que não é na eleição. É super agradável ter essa pessoa próxima, né? As pessoas se sentem usadas quando você só aparece na ocasião, né? Na campanha, né? Então a gente precisa mudar esse cenário. Você precisa estar presente, se fazer presente. Então, assim, quando a gente fala em projeto, no caso agora no legislativo, eu acho que o melhor que um deputado faz é estar presente nos lugares, na sua base. Justamente colhendo as necessidades e tentando e fazendo alguma coisa para ajudar os pequenos municípios, dá o retorno principalmente. Isso, né? A sociedade, né? Exatamente, porque a gente não tem essa cultura, o americano faz isso muito melhor que nós, de cobrar dos seus representantes. A gente vota e vai perguntar para o pessoal, às vésperas da eleição agora de 2022, quem que eles votaram em 2018? Muita gente fala, eu não lembro. Essa história de que tem gente que ainda pega papelzinho na porta da escola e vota. Isso acontece. Isso acontece. Cara, isso é muito ruim. Então, se a gente não mudar essa forma de... Isso é péssimo, cara. Mas por que as pessoas têm também esse comportamento? Por falta de uma base política, de entender a importância de participar mais ativamente, mesmo que seja nos bastidores, ou se informando melhor como cidadão. Então, o que esse cara fez? Ele está no 3º, 4º mandato? Ou ele está tentando uma reeleição? Peraí, deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver o que ele fez. Isso. Quais projetos que ele apresentou? Ah, não, ele fez projeto vereador, né? Ah, ele fez projeto de nome de rua. Projeto do Birimbau. De criar data do dia do X, do profissional XY. Ou ele realmente fez um projeto bacana que vai impactar a minha vida? Então, isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu falo, os partidos políticos falham em fornecer esse tipo de informação. É o vote em mim que eu não sei o que fazer. A hora que eu chegar lá... Depois eu te conto, né? Mas é bem bacana, só. Aí o Tiririca. Saudoso Tiririca. Saudoso Tiririca. E tá aí ganhando quantas eleições seguidas, né? Ai, super bem votado. Isso dói, né? Isso dói, né? Isso porque dói. A gente que tá... Assim, eu mesmo faço um trabalho pastoral e, cara, a gente vê cada situação. Você fala, meu Deus, cara. Isso aqui não é pra um pastor resolver isso aqui. Isso aqui é um problema da sociedade. Né? Sim, os governantes é pra resolver isso aqui, né? Sim. E aí você fala, cara... E às vezes fica até sem ter como resolver. Não é porque não quer, né? Você fica, poxa, como que eu faço isso? Você quer, por exemplo, só uma passagem. A gente tinha um programa chamado Ronda Escolar. Existe a Ronda Escolar ainda. Mas nós fazíamos, quando o policiamento feminino, a presença física dos policiais naquelas escolas mais críticas. Você era um projeto desenvolvido por vocês? Sim. A Ronda Escolar? Ronda Escolar. Eu lembro. E aí, o que acontecia? Às vezes, a diretora falava, o menino X não veio, é o 3º dia que ele não vem. A gente ia lá na casa.
Tinha até os carros escritos Ronda Escolar, né? Sim, da polícia. Tinha. Pô, que legal, não sabia não. A gente, aqui em Rio Preto, em 98, 99... Sim, que lembro, pô. A gente que fazia. Eu era comandante, eu era capitão nessa época, comandante de companhia. E nós lindo, que cara. desenvolvemos. Já existia só por viatura, aí veio essa modalidade presencial, né, em algumas escolas mais críticas, e foi muito bem aceito. É que a gente ia lá na casa da criança, chegava lá, você tinha vontade de chorar, né? Você não sabia por onde você começava. A conversa, uma situação assim de degradação mesmo, né, do ambiente, familiares com problemas na justiça, com problema de vícios e tudo mais. E a criança, que boa, inteligente, elogiado pelos professores. Vulnerável, tudo ali, aquilo. Naquela situação. Então você fala, gente, tem que ter uma interferência. Por isso que eu admiro muito o trabalho pastoral, o trabalho religioso, porque vocês vão até lugares que nós, enquanto Estado, né, isso eu falo por todas as áreas estatais, todas as secretarias, né, nós não chegamos. E vocês chegam, né, ali na raiz do problema, na causa do problema, de uma forma que muitas vezes o Estado não consegue. Então, isso também eu acho que tem que ter a parceria do terceiro setor com o poder público, naquilo que é possível, né, para que o trabalho também seja potencializado. A gente poderia ir muito longe que se a gente entendesse o sentido do Ubuntu, somos o que somos porque somos um, dar as mãos e ir em busca desse presente, todo mundo junto, né? Unir nesse propósito, né? Todos os dias, né? É aquela coisa, existe um presente em um lugar e aí a gente, cada um sai correndo em uma direção para buscá-lo. Então, quem chegar primeiro pega e não divide com o outro. Perfeito. Mas, na verdade, se todos nós dessemos as mãos e fôssemos todos juntos, nós íamos... Seria tão melhor, né? Muito mais fácil e mais rápido. Né? O vulgo, meu pirão primeiro, né? Porque se aquela coisa do sozinho, a gente vai mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Exato. Essa coisa de chegar mais longe, de ir avançando, se todos esses quando poderes se une, né, junto, se torna algo mais leve, né? Acaba alcançando algo a mais. Nós precisamos de lideranças boas, porque o nosso povo brasileiro é um povo muito solidário, né? Demais. Eu acredito que deve ser um dos países mais acolhedor, sorridente, solidário. A gente passa por crises aqui, mas a gente passa com crise com o pandeiro na mão. Só quando começa a crise. Por que não transformar isso uma precaução numa maneira de mais, existir, né? Por isso que a gente precisa ter líderes que tenham essa vocação, que tentem direcionar. Líderes, eu digo em todas as áreas. Todas empresários, as áreas. Religiosos, políticos, que realmente tenham esse foco de liderar, de formar base, de passar valores. A sociedade é muito carente disso. Eu sou muito a favor dessa questão de valores. Quando a pessoa descobre o valor que ela tem, a vida dela necessariamente já quase não precisa mais de bens. Porque ela sabe que o maior valor que ela pode adquirir, ela conquistou, que é ela mesma. Pois é, e aí que tá. Aí, isso, Matheus. Aí mora uma outra coisa, assim, fantástica. Quando você sabe quem você é, você reconhece o outro. Exato, perfeito. Quem é de valor enxerga quem é de valor, né? Verdade. Uma pergunta, Coronel. Pensando que você vai ser eleita... deputada estadual e futuramente, que é o teu desejo, ser prefeita de São José do Rio Preto, que também você vai alcançar. Eu vi alguma coisa de governador aí e tal. Isso. Veja bem, você teria o interesse em trazer para São José do Rio Preto uma escola cívico-militar? Sim, nós temos interesse. Inclusive fez parte do plano de governo, né, para prefeito. E é uma batalha, né, que a gente... a escola cívico-militar... no modelo que foi idealizado pelo governo federal, ela tem a conotação de trazer pessoas que precisam realmente de uma disciplina um pouco mais rígida para encontrar o seu caminho. Ela tem essa conotação de atender populações vulneráveis, né? Porque ela seria uma escola gratuita. A gente tem alguns modelos aí que são pagas, que então não atende a esse objetivo de trazer populações em situação de vulnerabilidade. E eu acho assim, a disciplina militar, a estética militar, ela traz em si muitos valores, né? O trabalhar em equipe,
né? A questão da autoestima, do autocuidado. Quando você fala numa estética militar, de você estar ali asseado, né? Às vezes o pessoal acha, mas tem que prender o cabelo, a menina. Essa questão da fardinha, né? Tudo isso faz parte de um conjunto, porque disciplina é pra vida. Não é pra marchar. Tem gente que acha que disciplina da polícia militar, hierarquia de disciplina, é você marchar no 7 de setembro. Tá, bonitinho. Não é pra isso. Disciplina é pra vida. Se você quer perder 1 quilo, você tem que ter disciplina, senão você não emagrece. Você quer passar num concurso? Você tem que ter disciplina. Você quer um filho educado, bem cuidado? Você tem que ensinar disciplina pra ele. Então, disciplina é pra vida. Então, as pessoas às vezes falam, mas esse negócio de disciplina militar, isso aí é retrógrado, isso é atraso. Não é. Isso é para a vida, né? Quando você tem foco, quando você tem direcionamento, quando você tem meta, você produz muito mais. Seja na sua empresa, no serviço público, no esporte. Poxa, um atleta de alto desempenho, ele precisa ter o quê? Disciplina. Disciplina. Total disciplina, pra né? Para tudo, para se alimentar, para dormir, né? Para treinar. Então, é essa base que a escola cívico-militar ela dá para o jovem. A questão cívica é muito importante, a gente precisa ter pessoas que... esse conceito de cidadania, em que você coloca direitos e deveres lado a lado e no mesmo patamar, isso é muito importante. A gente não pode achar que só... não, eu tenho direito. Eu lembro quando a gente aprendia menor de vez em quando. Eu sou de menor, eu tenho meus direitos. Fala, e seus deveres? Quais são? Você estuda, você ajuda sua mãe, você respeita os mais velhos, né? A gente tem que ensinar que tem direitos e deveres, eles estão no mesmo patamar, né? Uma coisa não sobressai a outra. Cidadania, civismo, amor à pátria, isso tudo tem que ser ensinado, tem que ser cultivado. Você pega, vou usar novamente o exemplo do americano. O americano finca lá uma bandeirinha no jardim dele, da casa dele, né? Os caras são patriotas demais, patriotas, né? eles não estão tão preocupados com o que acontece ao redor do mundo. Eles assumem isso o tempo todo, né? Isso faz falta. A gente precisa despertar esse sentimento. Porque o patriotismo não é cantar o hino nacional apenas, é bom saber, né? Mas não é só isso. O patriotismo é cuidar realmente da sua rua, do seu espaço. As crianças hoje não sabem nem mais o hino nacional nas escolas, nem canta mais, né? Não, tiraram isso. Tiraram, né? Antigamente tinha. Vinha atrás dos cadernos. Eu participei disso. Não parece, mas eu participei. Vinha atrás dos cadernos, eu não sei se hoje ainda vem, né? Eu acho que não. Mas antigamente vinha os livros, desenhos, né? Cara. Me lembro. Que coisa, né? Então, assim, só finalizando essa questão da escola cívico-militar, eu penso que a escola cívico-militar se enquadra nesse contexto de desenvolver a cidadania, desenvolver um comportamento individual que seja bom para ele e para a sociedade. Porque a gente precisa desse cidadão, né? A gente precisa desse jovem produzindo, criando riquezas para o país. E ele só vai fazer isso, ele não vai ser mais um pendurado no SUS, ele, sabe, dependendo de um Bolsa Família. Nós precisamos desenvolver esse ser humano para que ele seja independente, isso é bom para ele, e que ele produza para o país, isso é bom para o país. Isso é bom então, isso é um contexto, né? Que se a gente não mudar, não adianta reclamar daqui a 10, 15, 20, 30 anos que nossa previdência está quebrada, que o nosso aluno é alfabeto funcional, porque ele não aprende, ele se forma no ensino médio sem aprender a ler e escrever, que ele é indisciplinado, que ele não tem foco. Não adianta você reclamar lá no futuro, você tem que dar a base agora, né? Isso é claro, eu falei da escola cívico-militar, mas isso vale para o ensino de uma forma ampla. Você tem que formar cidadãos para o mundo, para a vida. O problema é que a gente tem aquela coisa muito mediatista, né? A gente não pensa no amanhã, né? Praticamente no contexto de uma sociedade pro amanhã. Parece que a gente pensa sempre numa sociedade do agora, né? É claro que o amanhã é um enigma, tá foge do nosso controle, tá fora do nosso alcance, mas o plantio, ele não é pro agora. Exatamente. O plantio nunca foi pro agora. A certeza da colheita. O importante do plantio e da colheita é saber o que você planta. Isso você precisa saber. Quando colhe, não. Porque colher depende de muitos fatores, né?
a certeza que você um dia vai colher. Não, a gente não tem essa data específica de quando. Mas eu sei o que eu vou colher. Porque eu sei que eu tô plantando. Vai ser você mesmo que vai colher, sabe, né? Mais pessoas vão colher dessa mesma... A gente pensa só no agora, né? Isso é muito ruim. Infelizmente ainda existe muita politicagem, né? Então a politicagem... Acha que existe? Ela é momentânea, né? Não existe, não. Existe, um pouquinho, mas existe. Eu vou trazer meu filho, tu vai ver coisa. Infelizmente. Sabe que tem um dado muito alarmante, que é o suicídio de jovens. Eu estava lendo um artigo que um dos principais motivos do suicídio de jovens é a falta de perspectiva, né? Ou seja, ele não vislumbra o futuro. Ele não sabe o que ele vai fazer. Isso leva à depressão e, às vezes, até ao suicídio. Olha que coisa grave que nós temos quando você não ensina o valor realmente de se programar o futuro, de se planejar, de se pensar, de ter um sonho, né? Isso é muito grave, gente. Isso tem efeitos práticos, reais, no mundo hoje, né? Então, essa coisa imediatista, eu quero isso para agora, né? Hoje a mídia, a rede social, isso tudo propicia o querer, né? Eu tô vendo o influencer, eu quero aquilo, eu quero tal. E aí que você não consegue, você é um nada, né? A impressão que se tem é que você não é nada, porque você não conseguiu atingir determinada coisa, você não conseguiu um determinado bem. Então, essa falta de perspectiva de que há um futuro que você vai viver, que você vai usufruir, que tem coisas que você está construindo, isso faz falta, né? Isso tudo tem que ser ensinado, tem que ser resgatado. Vai lá. É que eu acho que as pessoas hoje, devido às redes sociais, elas imaginam que é necessário ter muito. É necessário você sempre estar em busca de constante conquista, mas você se alegrar com aquilo que você conquistou. E hoje em dia o pessoal às vezes conquista o mínimo e já não tem a motivação para o próximo passo, porque se perde no meio do caminho. E detalhe, aí volta naquela questão que você estava dizendo, questão de tratar da essência, de valores. Acho que está faltando isso na sociedade atual, então faz com que aumente esse caso de jovens, né, ainda pensando em tirar a própria vida, por frustrações, por não saber o que fazer. Terminei a faculdade, eu consegui um bom emprego, estou ganhando bem, o que eu vou fazer depois disso? Vai além, faça por alguém, né? Faça por alguém, exatamente. Pô, hoje a gente teve um privilégio de ter a Coronel Helena, estamos caminhando para o final, na verdade já passamos com alguns minutos. E se você que está nos assistindo quer conhecer mais sobre a história dessa mulher extremamente relevante, tá aqui a rede social dela aqui embaixo no rodapé, você entra, provavelmente você vai se surpreender ainda mais com tudo aquilo que ela tem a oferecer. Ela está se lançando como candidata a deputada estadual. Acredito que dessa vez a gente ganha. Se for a vontade de Deus, estaremos lá. Amém. E um sonho. Ver minha filha crescer. Hoje, como as coisas mudam, né? Os sonhos mudam, se adequam aos novos fatos. Os meus sonhos não são mais os meus, né? Tem isso. Quando você tem, quando o filho chega, sim. Os meus sonhos não são mais os meus. Exatamente. Que Deus significa para você? Deus é tudo, né? Eu acredito muito naquela coisa do... Eu até altero um pouco, né? O orar e vigiar, eu falo orar e trabalhar, gente. Porque... é necessário, né? A gente precisa... eu acho assim, a fé é o que nos sustenta no momento de maior dificuldade, né? Porque todos nós vamos passar por eles. A gente não pode ter ilusão de que tudo será fácil. Porque, eu sou uma pessoa do bem, então tudo vai dar certo. Não é assim. Então, às vezes todo o teu trabalho, chega um momento que você fala, poxa, isso aqui não vale nada se eu não tiver a presença de Deus na minha vida. Então, eu acredito muito. E não acredito no poder da oração. E acredito que sem Deus a gente não vai muito longe. Lembrando você que está nos vendo, Deus não é religioso, tá? Deus, ele não defende placa de igreja. Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala desse ser supremo. Usando até o título do nosso podcast. Esse ser que criou todas as coisas, né? O poderoso Yahvé. E ele não é religioso. Ele não tem uma igreja.
Ele não tem uma placa. Ele é simplesmente Deus. Ele disse para Moisés, vai para o faraó e diz que o eu sou te enviou. Uma outra coisa, uma palavra, resume quem você é. Persistente. Persistente. Show. Família. É a base, né? A nossa base. De onde viemos, para onde vamos, né? Tudo é família. Amigos. O irmão que a vida nos deu, né? Que a gente pôde escolher. Show. Matheus, tem alguma... Sobre a sua trajetória, o que você sente? Eu me sinto vitoriosa. E eu não falo isso por orgulho, por vaidade. Falo assim, porque eu vivi muita coisa. E muita coisa bacana, gente. Muita coisa gostosa. Eu falo assim, eu vejo a Helena que começou, né? E a Helena que é hoje, ela é a mesma pessoa, só que muito mais rica, né? Uma experiência de vida muito rica. Então, eu me sinto muito vitoriosa em todos os aspectos, com os tombos, com as quedas, com tudo que deu errado. Mas a vitória... Eu me sinto vitorioso por você. Quando você disse... Me sinto vitorioso pela sua vitória. Quando você disse que se sente rica, vitoriosa, essa semana, em uma conversa com uma amiga, eu disse para ela, eu me sinto rico do que o dinheiro não pode comprar. Isso é evidente em você, viu? Muito evidente. Tocável Poxa, até. Pena que chegamos ao fim dessa mesa. Permite, né? Eu queria citar Gálatas 6.9, que fala assim, nunca se canse de fazer o bem, porque no momento certo a colheita virá, se nós não desistirmos. Eu acho que isso é muito fácil, eu sempre pautei minha vida por isso. Não desiste, né? E faça sempre o bem. Você nunca se arrepende de fazer o bem. Amém por isso. Cara, que incrível hoje. Foi mais um privilégio estar com essa mulher aqui. Fantástica, uma história de vida extremamente inspiradora. Muito. Acredito que você vá muito se inspirar com tudo o que ela disse. Você, moça, mulher, que queira uma carreira na Polícia Militar. Olha que história incrível, sabe? E assim, privilégio pra nós, né, velho? Conversamos aqui com uma pessoa que teve no FBI, né? Com certeza. E alguém também, né, que pretende seguir carreira política porque vai seguir, a gente acredita nisso, que tem muito para contribuir, por sinal, com a sociedade, de diversas áreas, né? De conhecimento, de amor que você transmite ao falar a verdade. Satisfatório demais, obrigado demais por esse momento aqui com a gente. Coronel Helena, muito obrigado. Eu que agradeço demais, demais, demais a você, Jota, Matheus, os acompanhantes aqui. Tem aqui a galera do bastidores aqui. Tavarão e Tavarinho. Né? Fábio, Natan, meu brother. Que são apoios assim, Fábio, pai do Natan. Né? A gente não pode estar sozinho, a gente não caminha sozinho. Sozinho fazemos nada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima.